Tá gravando? Ele é de Itabaianinha, mas construiu sua trajetória política em todo o Sergipe. Atuou em diversas secretarias municipais, acumulando experiência em educação, assistência social, administração e finanças. É advogado, pós-graduado em Direito Tributário, pai de 4 filhos e hoje concilia a família com o trabalho no Congresso Nacional. Destacou-se em Sergipe por destinar quase 300 milhões em emendas para o Estado. É membro da Comissão de Saúde e Comissão Especial sobre Acumulação de Cargo de Professor. Um político de posicionamento firme, alianças estratégicas e que divide opiniões. Quem é ele? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do De Frente com Da Hora, Tiago de Joaldo. Muito obrigado por estar aqui participando comigo. Uma pessoa que eu queria muito, né? Porque o cara é polêmico e hoje a gente vai falar de várias coisas. Mas tem vida pessoal, tem bastidores da política, que eu sei que vocês gostam, e muita polêmica. Então vamos embora. Vamos lá? Gostou da apresentação? Show de bola. Eu pesquisei sua vida todinha. Então vamos lá. Hoje, quem é Tiago fora da vida pública? Tiago, bom, primeiro, deixa eu agradecer a você pela oportunidade, né? O primeiro programa de Frente com Da Hora É isso e aí. poder ter sido escolhido por você para poder estar aqui batendo papo, razão de alegria para mim, muita honra, principalmente sabendo do seu histórico profissional, né? Parabéns, obrigado mesmo. Obrigadão mesmo por você estar aqui também. Olha, eu sou morador do interior, né? Nasci em Itabaianinha, me criei lá, tenho meus filhos, né? Hoje tenho 2 mais velhos que já moram fora, mas meus 2 mais novos moram lá, eu, minha esposa, minha mãe, meus irmãos. E é um lugar que eu gosto muito, né, onde a gente tem nossos negócios, né, a gente aprendeu desde pequenininho a chamar de lar. A gente trabalhou com confecção durante algum tempo, né, meu irmão Que é muito continua forte, inclusive Itabaianinha. Tem muito um forte, polo, né? isso, gigante. Lá. Hoje tem mais de 5.000 pessoas em Itabaianinha que vivem da confecção, né, começou com meus tios que, introduziram a cultura da confecção, que era algo que não existia até o final ali dos anos 90. Né, começamos ali com 20, 25 pessoas, meu pai ainda fazia parte daquele trabalho. Hoje nós temos mais de 5.000 pessoas que, direta ou indiretamente, vivem da confecção, é um pilar dos mais importantes economicamente Isso, falando. inclusive eu já fiz até campanha lá, para as marcas de lá, que é muito legal. Pois é, tem muita gente boa lá fazendo moda não só para Sergipe, mas para várias partes do Brasil, tem gente que está exportando para outros países, né, Itabaianinha realmente hoje virou, aí a capital sergipana da moda virou uma grande referência, a gente tem um evento bacana que acontece lá, no mês agora, aconteceu agora no mês de setembro, né, e a gente respirou aquilo tudo, tem a cerâmica, tem a agropecuária, enfim, Itabaianinha tem uma cidade bem pulverizada do ponto de vista da economia, né, e a gente agora está dedicado, né, ao mandato, né, nesse período a gente trabalhou muito tempo com confecção, eu me formei em 2019, né, depois de muita luta, a política ali misturando, eu não consegui fazer a conclusão do curso no período que eu gostaria, mas depois de uma prensa de minha filha, né, a prensa de minha esposa, eu concluí em 2019, fiz a OAB no mesmo ano, consegui passar, depois fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, né, e nesse período agora a gente está 100% dedicado a bem representar os sergipanos como uma das 8 cadeiras que a gente tem lá no Congresso Nacional, e estamos aqui buscando dar o nosso melhor sempre para honrar a confiança dos 45.698 eleitores que foram às urnas em 2022 Que votaram em você. confiar esse mandato. E você, na política, quem foi a pessoa que mais, assim, tipo, que te motivou para entrar pra política? A grande referência política que eu tenho, meu irmão também, que acabou entrando na vida pública em 2016, um mandato de prefeito, foi reeleito, terminou o mandato agora em 24, foi nosso pai, né, Joaldo da Laranjeira, por isso Tiago de Joaldo. Joaldo. Joaldo é meu pai, e a gente sabe que aqui no interior tem muito de você ligar a pessoa ao pai ou até ao avô, Isso, é. né. Eu. É, Ligado a vovô. então a gente teve na figura de Joaldo da Laranjeira a grande referência, a grande inspiração, pela forma de fazer política, uma pessoa muito acolhedora, muito dada, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, né, foi prefeito por 3 vezes no nosso município, foi vereador de um mandato, e é nele que a gente segue inspirado até o dia de hoje. Isso é incrível. E você acha que, tipo, tem alguma coisa na política que, às vezes, você sente falta de fazer quando você não era político? Tipo, que te proíbe de fazer só porque você é político? Não, assim, tem algumas coisas que limitam, até porque você, quando você entra no mandato, você acaba sendo, digamos assim, inspiração, né,
para outras pessoas, você acaba tendo que ter uma postura diferente em muitas situações, que quem está fora da vida pública tem mais liberdade, Sim. várias coisas. O que eu sinto muita falta, né, que às vezes as pessoas que não convivem dentro da vida pública, né, talvez não saibam que a gente renuncia muito, principalmente em coisas que a gente fazia com mais frequência em relação à família. Presença no dia a dia dos filhos, né, eu sempre gostei de levar meus filhos à escola, de buscar na escola, e hoje, em função das atividades, eu passo 3 dias fora do estado, né, nos Você outros acaba dias estou ficando em aqui. Brasília, né? Exato, a gente tem compromisso em outros municípios, então acaba viajando muito, dorme fora. Então, dos 7 dias da semana, eu vejo meus filhos, assim, razoavelmente 2 dias, 1 dia e meio na semana. Então, talvez essa parte é a parte que mais deixa a gente mais sentido, assim, com saudade. E se Thiago de Alto não fosse político, você seria o quê? Qual a profissão que você acha que você continuaria no direito ou você teria outra profissão? Eu acho que eu continuaria, assim, de forma muito mais dedicada ao direito. É uma área que eu gosto muito, tanto que, claro que deixei a liberdade dela para ela escolher, mas minha filha hoje está fazendo direito em São Paulo, mas muito em cima do que eu descrevi para ela, do que eu via no direito, né? Apesar de que tem muita gente hoje, as faculdades estão jogando muita gente no mercado, mas eu continuo achando que em qualquer área, se você se especializar para ser o melhor naquilo que você fizer, ainda tem mercado para qualquer coisa que você se dedica a fazer. Eu também acredito muito nisso. Você acha que o direito, ser formado em direito, te ajuda, tipo, no meio político? Você entender das leis, das coisas, você acaba tendo um passo à frente, porque tem muitos políticos que a gente sabe que às vezes não tem nem formação, ou às vezes, tipo, não é formado em direito, vem de outras áreas. Você acha que entender essa parte do direito em si mesmo, ter estudado isso, te ajudou também e te ajuda até hoje? Olha, eu iria além, eu diria que não somente o direito, mas qualquer área que você tenha como profissão, mas se você teve uma boa base educacional, em qualquer coisa que você vai fazer, você tá na frente de muita gente. Não à toa que a gente, quando teve a oportunidade, meu irmão foi prefeito a primeira vez de 17 a 20, né, e convidado para compor a equipe dele, com muito receio, confesso, de início, mas a área que eu decidi abraçar foi a área da educação, porque eu conseguia, a certeza que você tem de que se fizer um bom trabalho, você vai impactar na vida de milhares de pessoas para sempre, né? E nos 4 anos em que eu fui secretário da educação, a minha dedicação é de fazer na escola pública o que eu gostaria de fazer se meus filhos estudassem ali, né? E a gente Isso é conseguiu muito nos bom. 4 anos colocar a nossa cidade como o melhor sistema de educação do estado, né? Então eu impactei diretamente, sem sombra de dúvidas, a vida de 8.000 crianças e adolescentes, fora os pais, né, que naturalmente vão estar colhendo melhores frutos dessas pessoas bem instruídas. Então, se forem advogados, médicos, odontólogos, professores, farmacêuticos, enfim, qualquer profissão, inclusive político, eu tenho certeza que eles terão muito mais a contribuir do que se não tivesse sido essa oportunidade. É isso que eu ia falar, porque eu acho que como você passou em muitas secretarias, deu para ver de perto o real problema, que muitos políticos que não têm essa vivência do dia a dia, Sem dúvida. acaba não percebendo, né, acaba ficando numa bolha e não vê diretamente o problema que afeta a população. Eu acho que a oportunidade de estar secretário de município, um município pequeno do interior, de você ter contato com as pessoas, de ouvir as dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia e poder realmente se ter empatia, né? Porque não adianta você ocupar cargos dos mais baixos, digamos assim, aos mais altos, se você não tiver ali realmente para sentir o que as pessoas reclamam de dores, de dificuldades, de faltas, de ausências, e você se preocupar em fazer com que aquele pedacinho de mundo ali, que é o nosso mundo, né, ele melhore. E eu acho que é como meu pai dizia, política só tem sentido se for para melhorar a vida do outro, se for para servir ao próximo. Se não for para isso, ela não tem razão nenhuma, no meu ponto de vista. E Thiago Joaldo, bebe? Bebo? Tá bebendo destilado não, né? Não, esses dias eu vi inclusive, eu vi uma sacada, Pode até beber, isso água, aqui é até água, viu? água, viu? É água. Gente, eu mandei fazer uma xícara aí. Vocês gostaram desse aqui? O Tá negócio não é. totalmente, viu? Luiz, minha esposa até Eu parei de beber esses dias, compartilhou uma porque história de tô Natanzinho. acompanhando. Natanzinho, ele, uma sacada inteligentíssima, né? Não sei se ele já tinha ouvido de outra pessoa. Ele dizendo que nesse tempo de agora, né? A gente tá rindo aqui, mas eu recentemente gravei um vídeo, inclusive, demonstrando a minha É uma coisa revolta. muito séria, né? Na verdade. Ele disse: olha, o litro que tá meio, ele hoje vale mais do que o que tá cheio. Vale. Aí o cara disse: pô, como é que o litro que tá meio vale mais do que o que tá cheio? Porque o que tá meio alguém já bebeu. Se não teve problema, então beba tranquilo. Que eu vou te falar, cara, no primeiro momento me preocupou muito essa situação, assim, foi uma coisa que eu fiquei realmente, por quê? Porque como eu já tive restaurante, eu via que muitas pessoas consumiam produtos assim e ofereciam pra gente. Eu, óbvio, tinha a responsabilidade e comprava sempre diretamente do fornecedor. Mas imagine a quantidade de pessoas que tinham estocado muitas coisas que não sabiam da procedência.
mas espero que, né, E olha, se resolva aí. quando eu gravei o vídeo, inclusive falando sobre esse assunto, né, minha menina mora em São Paulo, ela disse: "Pai, teve um colega nosso aqui da faculdade, né, que perdeu a visão, tá cego". Aí eu perguntei: É, "Mas dessa leve ali agora?" Foi de agora, semana antepassada. Taminha fez um vídeo, eu até compartilhei nas redes sociais, tá aí pra todo mundo ver lá no Instagram, que é muito legal, um vídeo onde ela explica tudo como é que funciona isso, e tem que ter muito cuidado. Eu acho que enquanto não passar e resolver essa situação toda, inclusive aqui em Aracaju foi preso algumas bebidas, né, não lembro onde que foi, mas uma grande quantidade de bebida, não sabe se está adulterada, mas não eram falsificadas, né. E eu tô até a Na gente verdade tá não sabia se tinha metanol, mas que eram falsificadas. falsificadas. Tem até um projeto de lei que a gente tá amadurecendo no nosso gabinete, que ele vai além de aumentar a pena para quem faz esse tipo de conduta, né. Que a gente já está pacificado na Câmara, acho que o presidente da Câmara deve estar pautando nos próximos dias um projeto que vai endurecer a pena para quem faz isso de adulterar bebidas, que Isso é acaba muito bom. implicando na vida dos outros. E a gente está indo além, no sentido de criar mecanismos onde os estabelecimentos comerciais do Brasil inteiro ofereça para as pessoas meios que não sejam nada que inviabilize o negócio, né, para que Sim, quem vai consumir possa testar as isso é bebidas, muito inclusive, bom. para que possa ter segurança daquilo que está consumindo. Isso é muito bacana. Eu acho que é uma das coisas que mais as pessoas têm curiosidade, que é como que é o seu dia a dia no gabinete em Brasília. Eu já tive a oportunidade de ir em Brasília e é um mundo à parte. Então, assim, como que é? Como é que você se organiza lá? Como é que funciona essa questão, assim, de bastidores, pra galera que deve ter curiosidade assim como eu também? Então, Luiz, lá a gente é uma segunda casa, né, a gente mora lá 3 dias na semana, a gente se estabelece lá, leva muda de roupa, como a gente diz no interior, sapato, um blazer, ou a camisa, a gravata, o sapato, calça, tal, a gente fica só levando roupa suja, trazendo roupa limpa, e a gente sai daqui, o horário atual a gente sai daqui 4h30, 5 da manhã tá decolando para Brasília, chega lá 7h20. De lá eu sigo para casa, né, aí os trabalhos normalmente começam às 9h30, 10 horas, e aí a depender do dia você vai, né, tem dia que você termina mais cedo, 8, 9, 10 horas da noite, tem dias que as votações entram na madrugada, entre uma coisa e outra você vai fazer uma visita no ministério, você vai resolver um problema de algum município, né, de alguma pessoa que ocupa algum cargo que está com um problema no ministério A ou B ou C, e a gente se coloca à disposição para estar colaborando para fazer a interlocução, para solucionar isso. Debate com a equipe que vai fazer a proposta de lei, ou que está, a gente vai debater um determinado projeto de lei que a gente está relatando nas comissões especiais. Hoje, além da Comissão de Saúde, eu estou na Comissão da Educação, estou na Comissão de Desenvolvimento e Integração Regional e na Comissão de Desenvolvimento Econômico. E tem a comissão especial que debate a proposta que permite os professores acumularem mais de uma função. E nisso tudo você tem a responsabilidade de estar relatando vários projetos de lei de vários segmentos. Pra você ter ideia, eu relatei recentemente um projeto de lei que trata sobre joias, outro que trata sobre pessoas com deficiência, outro que trata sobre canabidiol. Então são vários temas, de acordo com E a você comissão vai temática que a gente faz parte, que você vai pegando a responsabilidade de contribuir com o conjunto para relatar determinadas matérias e a gente fazer de tudo para que aquilo ande o mais rapidamente possível. Aí entra uma coisa e outra, a gente toma café na rua, almoça na rua, né, janta na rua, eu não tenho ninguém em Brasília, casa. vai nas festinhas em Brasília? Olha, às vezes acontece, por exemplo, tem Que um tem colega, lá tem muito tem, tem depois a depois eu vou contar aqui, não sei se você vai olha, foi a primeira conversa que eu tive com o ex-presidente Arthur Lira, ele disse: "Olha, você está chegando aqui em Brasília, cuidado com a com os amigos que você vai fazer, porque", e eu, graças a Deus, assim, eu tenho amigos que convidam direto, tem almoço na casa de um, tem um jantar na casa de outro, tem o dia do pôquer, que aí é uma coisa mais de quem gosta do jogo mesmo, pra tem jogar. o futebol na casa de outro colega, que você depois tem um churrasco, enfim, tem para tudo, vai depender do que Nossa, você uma queira vez lá fazer. me chamaram pra um after, que eu fiquei, meu pai do céu, era tanto político, mas assim, muito legal, que aí você pode fazer network com muita gente, óbvio, né, no mesmo lugar, mas tem muita festa, né, o pessoal diz que Brasília tem muita festa, acontece muita coisa. Mas bom saber desses bastidores, eu acho que deve ser, assim, uma coisa realmente muito boa, uma experiência. Na verdade você vai carregar para o resto da sua vida, Sem né, dúvida, conhece gente porque do mundo, do Brasil inteiro, né. Você tem todo gente do mundo Tocantins, de Goiás, do Amazonas, do Pará, se do reúne Acre, ali. E é uma troca de experiência muito boa, até para você trazer pra gente pra cá, né, com pra certeza. Sergipe. Hoje e falando inclusive na educação, né, a educação do Sergipe hoje, o que que você acha que, tipo, cara, quais problemas ainda a gente precisa superar, sabe, e o que que você acha que você contribui
para isso, para que isso aconteça, melhorar cada dia que passa? O que você acha que hoje em dia tá pegando, assim, o bicho tá pegando na educação? Veja, nós temos hoje, assim, uma série de concorrentes, digamos, com as escolas, né? Você tem a tela do celular, você tem droga, você tem um monte de coisas aí que tenta puxar a criança e o adolescente, né, o jovem, para desvirtuar-se, né? Então hoje eu acho que o maior desafio de qualquer gestor é tornar a escola atrativa, que o aluno queira estar na escola. E para isso você tem que não somente investir na estrutura física da escola, só paredes. Ah, a escola está pintada, está com a carteira nova, só isso hoje não é suficiente Não é mais para você suficiente. poder trazer aluno para dentro. Então você tem que investir em educação emocional, né? Você tem que preparar essa criança, esse jovem, esse adolescente para o mercado financeiro, né? Para saber lidar com as próprias finanças. Você tem que ter um lugar lúdico, colorido, né? Bonito, uma boa alimentação. É. Enfim, tem vários fatores. Preparar, e tudo isso passa por um bom preparo, desde o motorista do caminhão do ônibus que traz o aluno até a escola, pelo porteiro que recebe bem não somente a criança, mas o pai da criança, pela pessoa que serve a merenda, pela empatia, pelo carinho com que ela trata as crianças, pelo inspetor de pátio, né, pelo professor, a qualificação que o professor tem, a coordenação pedagógica, o diretor da escola, todo mundo numa sinergia de fazer com que esse ambiente seja atrativo e o aluno, né, vá para casa triste, porque não queria ir, É. e anseie por voltar no dia seguinte. É grande. Eu fui numa escola lá em Lagarto, chamada Senec, eu gravei até um vídeo, que eu fiquei impressionado. Tudo isso que você tá falando aí, essa escola tem lá, tipo, e cara, eu fiquei assim, impressionado mesmo. Por quê? Porque realmente é como você diz, hoje em dia, para você segurar, que o aluno querer, a criança hoje em dia querer ir na escola, É, é muito difícil. E quando vai ficando adolescente, eu acho que cada dia que passa vai ficando pior ainda. com certeza. É que vai, né, como é que fala? As pessoas, as crianças vão se entretendo com outras coisas e vai deixando os estudos de lado, que é uma das coisas mais importantes da vida. Você já destinou quase 300 milhões de reais, meu irmão, 300 milhões de reais de emenda aqui para Sergipe. Qual foi a divisão que você fez, assim, foram os principais projetos e o que você acha que a população já sentiu de resultado com todas essas emendas? Veja, Luiz, a gente, assim, essas emendas elas são distribuídas em várias áreas. A gente tem investimento aqui em habitação, a gente tem investimento em educação, a gente tem investimento em infraestrutura, a gente tem investimento em eventos culturais, mas o grande recebedor, né, quase 70% desse total de recursos foi investido na saúde. Apesar de o sergipano não conseguir sentir, né, no dia a dia, mais por problema de gestão do que por falta de recursos, é a saúde, mas foi onde a gente mais direcionou recursos, principalmente na estruturação dos hospitais filantrópicos, que são entidades que, apesar de não serem públicas, mas prestam serviço público para a população, né? Então nós temos hospitais referências como o Hospital Zacarias Júnior, que é uma maternidade que atende toda a região centro-sul do estado, né? Todas as crianças que procuram um serviço público vão ter as crianças dessa região nascidas lá no Zacarias Júnior. Então a gente investe ali, eu estou investindo em Tobias Barreto, em Riachão do Dantas, em Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Salgado, né? Que é o local de referência que as mães têm para poder dar à luz, né? Nós temos o Hospital Amparo de Maria, que é outro hospital também, que é maternidade referência para a região sul, Itabaianinha, Umbaúba, Tomajiru, Estância, enfim. Aqui em Aí nós Aracaju, temos o você Hospital Cirurgia de Aracaju, o Hospital São José de Aracaju, o Hospital Senhor dos Passos de São Cristóvão, o Santa Isabel também aqui de é isso Aracaju. que eu ia falar, eu fiz a campanha de Santa Isabel agora recentemente, Aham. e vi sua foto lá no quadro. Isso, aí tem colaborador, mais de quase 8 milhões de reais a gente destinou para o Santa Isabel. Se você Tá chega ficando hoje, incrível, inclusive, parece um mudando hospital privado, né? mudando muito, muito mesmo Santa Isabel, assim, tá mudando demais. Qual a diferença hoje para os públicos? Exatamente o que eu falei, né? Os hospitais públicos têm um orçamento gigantesco, mas falta gestão. Os hospitais filantrópicos vivem penando, né? Várias vezes aí a gente já viu relatos do Estado estar acumulando 3, 4 faturas sem pagar, mas eles têm recebido investimento do deputado federal, do senador, do deputado estadual, dos vereadores da capital, que tem também direcionado emendas Sim, importantes. Você vê que os hospitais têm apresentado resultados melhores. Por quê? Porque tem gerenciamento, é. tem qualificação de mão de obra, tem a preocupação em atender bem ao cidadão que usa aquele equipamento que não é público, digo de novo, mas presta serviços públicos, né? Todos os hospitais filantrópicos de Sergipe receberam recursos no nosso mandato. A aquisição de máquinas, recentemente nós distribuímos máquinas de costura lá em Itabaianinha. Aí nós estamos trabalhando para distribuir mais 1.000 máquinas de costura agora, não só para Itabaianinha, mas para municípios do Sul e do Centro-Sul, aproveitando a grande força que Itabaianinha e Tobias Barreto têm para geração de emprego e de renda. Pessoas que trabalham em casa, Também. tem uma máquina alugada, paga, Luiz, 60, 70, 80, R$ 100 por mês,
Aquela máquina ali já tira essa despesa do orçamento da família, já melhora a sua receita, é uma máquina nova, vai dar uma qualidade melhor aos seus produtos. Então, a gente tem buscado distribuir esse volume de recursos no máximo de áreas possível, né, para que as pessoas possam sentir as vantagens positivas do nosso mandato também no seu dia a dia. Isso é muito bom. E sobre a questão do programa da CNH Social, como é que isso vai funcionar na prática? Como que é? E quem vai ter direito a isso? Como foi Olha, a nível de assim, detalhado, né? primeiro um dos grandes compromissos que nós fizemos no nosso mandato foi o compromisso de, primeiro, zerar IPVA para motos, né, a gente fez essa defesa durante a campanha, e baratear a carteira de habilitação para todos os brasileiros e dar um acesso gratuito para aquelas pessoas que não podem pagar. Em 2023, nós discutimos com o governo do estado, uma das primeiras emendas que mandei para cá foi para que o governo pudesse financiar carteiras de habilitação de graça para pessoas de baixa renda. Então, no caso, precisa estar num programa social, é? A ideia é para as categorias A e B do programa CNH Social, tem que ser pessoas inscritas no Cade Único, aí é 0,800. Sim. Primeira e única edição até agora desse governo foi financiado com recurso do nosso mandato, R$3 milhões que nós colocamos na conta do governo do estado, 1.200 pessoas foram beneficiadas. Todos os 75 municípios tiveram aí 8, 10, 12, 15, até 70, 80 pessoas beneficiadas, a depender do tamanho, né, de cada município. Aracaju, mais do que isso, Socorro também, né, mas todos os municípios tiveram esse benefício. A gente defende, a gente foi além, não somente CNH Social aqui no estado, nós trabalhamos no Congresso Nacional para criar o programa CNH Social Nacional, que foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente no último mês de agosto. Cara, que massa. Já é uma realidade, a perspectiva do governo federal é de mais de 300 mil habilitações na primeira edição. O governo federal agora está nas tratativas de discutir com os governos do estado os convênios, para que até 30% do valor arrecadado com multas sejam direcionadas para financiar esse programa. Um programa que garante, além do seu direito de ir e vir, mas garante melhor condição de empregabilidade para quem tem habilitação, que hoje, infelizmente, ainda é um documento muito caro para muita gente. Paralelo a isso, a gente está agora numa nova briga que também vai repercutir na questão da carteira de habilitação, que é a quebra do monopólio das autoescolas para você poder tirar sua habilitação. Essa daí eu achei, assim, incrível. Muita gente não entendeu. Eu quero que você me explique como realmente funciona. Eu entendi que não vai ser obrigado você ter habilitação, mas você precisa saber dirigir. Você não vai deixar de fazer a prova, né? Isso, as Certeza. provas, tudo Qual a ideia? direitinho. Hoje o Brasil, assim como alguns países no mundo têm, né, a exigência de você obrigatoriamente fazer a sua preparação teórica e prática dentro de uma autoescola, né? Mas tem vários países também que já não exigem mais. Você pode fazer isso com uma pessoa de sua família, com um instrutor autônomo, né, negociando valores e, consequentemente, reduzindo o custo desse documento. Aqui no Brasil, como a carga horária exigida é muito alta e você só pode fazer isso dentro de uma autoescola, acaba que a autoescola representa de 50% a 60% do custo da sua carteira de habilitação. Com a ideia agora do governo federal, é deixar de tornar obrigatório você fazer esse curso na autoescola e você poder buscar um instrutor autônomo que vai ter uma oportunidade de um novo negócio. Também. Inclusive. E também, no caso, vai ficar mais barato. Mais barato, porque você vai ter liberdade de negociar agora. Show. Né? A sua habilitação, por exemplo, categoria AB, lhe custa R$ 3.700, R$ 3.800, que é mais ou menos o custo aqui de Sergipe, R$ 4.000 para arredondar, R$ 2.000 quase é só de autoescola. E eu acho que ainda, agora eu vou um pouco além, né? Que eu acho que também isso vai ser muito bom para acabar com a máfia das autoescolas. Sem Porque dúvida. eu acho que existe uma máfia, principalmente em São Paulo. Eu lembro que quando eu tirei a minha habilitação, foi me oferecido assim várias vezes, tipo, sabe, situações para você poder pagar para poder tirar a habilitação, ó, por fora ainda. Então eu acredito que isso também vai mexer com essa situação e a população vai ter a chance de chegar lá e fazer a prova e realmente ver se vai passar ou não. Em qualquer segmento, seja na autoescola, tem gente boa, né, que trabalha honestamente, que não se permite fazer isso, né, mas tem pessoas que fazem, realmente lançam a mão dessa possibilidade aí para fazer. Quando você quebra um monopólio desse, né, que você democratiza o acesso ao mercado de formação de futuros condutores, pra você tem uma ideia, Sergipe tem algo em torno de 415 mil motocicletas e pouco mais de 350 mil pessoas habilitadas. Isso quer dizer que nós temos quase 65 mil sergipanos andando de moto sem ter habilitação adequada para isso. Por quê? Porque quando ele junta um dinheirinho que dá para ele escolher, ou ele compra a moto, ou ele faz a habilitação, não tenha dúvida que ele vai escolher comprar a moto. Outra moto. E vai se arriscar sem habilitação, né? Então, quando vocês têm um governo, infelizmente, no caso aqui de Sergipe, nós temos um governo que
consegue encontrar recursos para pagar 21 a 22 milhões de reais por ano de câmeras de vídeo monitoramento e radares para multar a população, ele não consegue pegar esses mesmos 21 milhões e dizer, olha, ao invés de eu punir o meu cidadão, eu vou preparar o meu cidadão para o trânsito. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, ao invés de eu pagar aluguel, né, para câmera, para fazer vídeo monitoramento e multar as pessoas, eu vou direcionar esse recurso para fazer carteira de habilitação para quem não pode pagar, ou vou começar a cortar os custos das taxas do Detran, que são absurdas. Se 50% do custo da habilitação é com a autoescola, não tenha dúvida que os outros 50%, as taxas do Detran têm um peso gigante que o governo poderia fazer, como outros governos, a exemplo do Piauí, já tem feito, baratear o custo do documento, né? Assim como ele aumenta o número de carteiras de habilitação gratuita para quem não pode pagar, lá são 20 mil. Até agora o Sergipe só fez 1.200, isso porque eu coloquei o recurso. Eu ia fazer essa Sem o pergunta nosso, agora. nem isso tinha conseguido executar, Luiz. A próxima pergunta seria: você acredita que sem o seu recurso o governador ia tirar o seu projeto do papel? Luiz, eu confesso que, olha, o CNH Social aqui em Sergipe é de uma lei desde 2019. E pela primeira vez esse projeto foi executado agora em 2024 com o recurso do nosso mandato. Foram 3 milhões de reais e até agora foi a única edição que a gente teve. Então eu acredito que sem o recurso que nós direcionamos para que o governo do estado fizesse a execução do programa, até hoje o CNH Social seria mais uma bela ideia posta num papel, né, sem qualquer tipo de utilidade para a população. E essa CNH social tem a ver com a questão do caminhoneiro, da CNH do caminhoneiro também? Tem, Foi feito agora recentemente, inclusive teve um evento em Itabaiana, né? digamos que seja um desdobramento, né? A CNH Caminhoneiro, ela vai para pessoas que já são habilitadas, mas querem fazer a adição de categoria. Então você pode adicionar a sua categoria B, uma categoria C, uma categoria D, uma categoria E. Nasceu exatamente da nossa proposta de CNH social para dar às pessoas que não tinham habilitação passarem a ter, e aquelas pessoas que tinham focado muito mais ainda na empregabilidade, que elas possam avançar de B para C, para D, para E, até porque hoje no mercado de transporte, né, há uma defasagem muito grande de profissionais motoristas, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso aí acabou repercutindo também para que o CNH caminhoneiro virasse uma realidade. Isso aí, as pessoas vão ter a oportunidade, né, de trabalhar, enfim. Você tem comentado sobre os radares, né? Hoje em dia você vem denunciando isso com muita frequência sobre as infrações indevidas, radares ocultos, abuso nas rodovias estaduais, que inclusive está, cada dia que passa, aumentando, né? Quais medidas você está tomando para que isso seja, assim, resolvido? Luiz, uma iniciativa que a gente está tendo agora, a gente está catalogando denúncias, né, de abusos na aplicação de multas em rodovias de vários lugares do Você estado. acredita que eu levei uma multa de R$ 1.700 Entendeu? no lugar, no sítio, em Lagarto? Hoje eu recebi uma ligação de uma moradora de, salvo engano, Tobias Barreto, que recebeu uma de 1.400. Gente, eu fiquei indignado, viu? Olha, não E aí, sou contra o Código do e Trânsito, não, e o não, pior, por favor, a mas nossa cobrança é exatamente na linha de que, se o governo desse pelo menos as mínimas condições para que o motorista sergipano andasse em rodovias sinalizadas vertical e horizontalmente, que a gente tivesse acostamento nas vias, que a gente tivesse a manutenção das vias, tanto de correta. limpeza de capinação quanto de buracos nas rodovias, né? Se a gente tivesse isso garantido, pelo menos, né, que a gente poderia sim estar cobrando da população. Olha, o Estado está fazendo a parte dela, está entregando rodovias em boas condições, bem sinalizadas, para que você possa cumprir a legislação de trânsito. Não é o fato de Sergipe. Aqui nós temos essa pessoa, por exemplo, que tomou a multa de R$ 1.400, na rodovia onde ela foi multada não existe faixa pintada no chão. Ela não sabe se é faixa contínua, se é faixa pontilhada, se ele pode ultrapassar, se não pode, né? E se eu te Ele contar fica que a desviado. minha também não tem? Pronto, aí o que é que a gente está Eu fazendo? sou um exemplo claro que, assim, eu paguei a multa, tá? Aham. Paguei a multa que a gente precisa pagar, né, para poder, Infelizmente, falar a grande realidade no carro, é isso que você traz, assim, a grande realidade da maioria das pessoas, ela não vai questionar. mas Ela vai reclamar, ela vai xingar até a tataravó do governador, mas ele vai pagar. Ah, eu vou estar esquentando minha cabeça para entrar com recurso, vou gastar com advogado. E isso acaba sendo lucrativo para o governo. Então nós estamos fazendo o quê? Catalogando iniciativas como a sua, experiências como a que você vivenciou, trazendo para o nosso gabinete, né, a percepção de que várias formas irregulares de aplicação de multas estão acontecendo no Estado, para a gente propor uma ação popular, né, ou uma ação civil e você acha e vamos se de combater isso. que esse dinheiro vai para onde? Vai para o DR, né, que é o órgão fiscalizador das rodovias estaduais, e daí para frente ele vira recurso próprio do governo do estado. Volta para pagar esses 21, 22 milhões de reais de aluguel de equipamentos para multar o sergipano,
E o que sobra, né, vai para as outras despesas, outros projetos que o governo tem, mas que eu acho, né, que são arrecadados de forma muito desleal com o sergipano, em função de não oferecer para ele as condições mínimas, né, do sergipano estar acontecendo. Por exemplo, aconteceu de uma senhora que ela preferiu perder o veículo, né? O carro dela valia com ele 18 mil, ela tinha quase 15 mil de multa. Nossa É um senhora. carrinho já maduro, digamos assim, 18 mil reais valia, 14, 15 mil reais era o que ela tinha de multa, ela preferia não pagar mais o emplacamento. Então, isso tem muita gente, tem taxista que no final do ano passado foi pagar, tinha 12 mil reais de multas aplicadas, né, numa câmera que ele não sabia que existia porque não tinha sinalização adequada, né, não era visível, não era facilmente perceptível. Então é nessa linha que a gente busca propor aí, quem sabe, né, a gente vai estar propondo essa ação civil pública para que a Justiça obrigue o Departamento de Estrada de Rodagem, o governo do Estado de Sergipe, a corrigir todas as falhas que ela tem em todas as rodovias estaduais que são monitoradas eletronicamente, para que só depois, né, ela passe a fiscalizar. E tudo que aconteceu dali para trás, nós vamos requerer que as multas sejam anuladas. Eu, inclusive, vi recentemente os radares móveis. Esses radares, se eu não me engano, eles não podiam existir, não é isso? Eles não podem existir É, de forma, tipo assim, escondida, né? então, porque assim, teve até, eu gravei um vídeo, esse vídeo viralizou, ele vai com mais de 1,5 milhão de visualizações já. Porque eu consegui, depois de muitas vezes que eu vi a Polícia Rodoviária Federal, né, no caso de rodovias federais, em pontos cegos, digamos assim, da rodovia, sem o giroflex ligado, sem a sinalização adequada que demonstra a ostensividade do A- veículo, que é o Aconteceu comigo indo pra estância. pronto, a legislação diz, a fiscalização tem que ser ostensiva. Só é extensiva quando você visualiza. Visualiza. E quando um carro para na lateral, no acostamento da rodovia, abre a mala do carro e o policial senta e fica ali com a pistolinha esperando, né? Você logo depois de uma ladeira, ele já pegou você ali. E você não sabe identificar que ali é uma viatura, né? Até porque a função dele estar ali naquele lugar é exatamente para que ele gere nas pessoas a sensação de que a via está fiscalizada, que ela tem, né, para você reduzir velocidade. Ali, em tese, é um trecho que pode ser que gere um número alto de acidentes, e a presença da polícia é exatamente para que isso aconteça, de reduzir. Eu defendo que naqueles locais onde a rodovia tenha um alto número de acidentes, que ali seja colocado um radar fixo. Se a rodovia é bem sinalizada, como é o caso da rodovia federal, não vou reclamar. Nas rodovias de Sergipe a gente tem uma sinalização razoável, tanto horizontal quanto vertical, né? Precisa melhorar em algumas coisas, a gente tem cobrado isso, mas Sim. são trechos que você percebe que dá para você não reclamar da fiscalização permanente, né? Dos radares, das câmeras de vídeo monitoramento, dos radares de fiscalização eletrônica, né? Então, onde tem esses pontos, ao invés de vir a fiscalização móvel, que eu acho que é desleal com o motorista, Poderia. escondidazinha, né, pegando você para lhe multar, deveria ter um radar fixo. Sobre a Avenida Deso, né? Recentemente a gente teve um problema na adutora que Aracaju inteiro praticamente ficou sem água. Eu quero saber de você, qual é a sua posição sobre a concessão da Deso e quais os impactos para a população que você acha que isso causou? Luiz, quando o governador estava discutindo, né, essa situação da DESO, de fazer a concessão ou não, isso de um sergipano, morador do interior, que vive essa questão de falta de água, desde que eu me entendo por gente, hoje as cidadezinhas pequenas do interior, como Itabaianinha, Frei Paulo, que tem apresentado problemas recorrentes, Muita Bonita, Porto da Folha, Gararu, Canindé, né, 5 dias com água, Canindé 25 sem água, chega a ser, tipo, bizarro, né? na beira do Rio São Francisco, né? É um negócio realmente revoltante. Então a realidade que Aracaju viveu aqui por 5 dias sem água, mais 25 com água, nós somos o inverso no interior, né? Mas a promessa que o governador nos fazia era de que com a concessão todos os problemas seriam resolvidos. E não somente eu, mas se você fizesse uma pesquisa naquela época, mais de 70, 80% dos sergipanos aprovariam a venda da DESO, né? A concessão da DESO como foi feito. O problema é que na prática a Iguá veio e piorou o que já era ruim. E você hoje ouve pessoas como eu dizer, eu estou com saudade da DESO. Se fosse hoje, deixa a DESO mesmo, não mexa não, né? Porque o que passou Aracaju, e o interior já passa há mais de 3 décadas, né? A Iguá conseguiu chegar e piorar. Por quê? Porque além de não fornecer água com mais frequência do que a Iguá, a DESO já tinha, ficou mais caro o serviço. Você está pagando mais, tendo menos do que você já tinha, que era pouco. Então a concessão da DESO para a Iguá, né, eu acho que eu, diferente do governador, tenho tranquilidade para poder reconhecer um erro sem problema nenhum, como reconheci recentemente numa votação que teve na Câmara. A gente vai falar sobre isso Eu acho daqui que a permanecer no erro não vou dizer burrice, mas eu acho que você sabendo que errou,
né, e não ter a coragem de fazer a defesa. Acho que o governador Humildade. hoje poderia ter a humildade de dizer: olha, sergipanos, errei na decisão de fazer a concessão, né, e hoje eu acabei gerando mais problema do que solução para a população do Sergipe. Eu acho que ele seria justo da E parte. falando do governador, você é uma das pessoas que mais critica o governador, né? Então, após romper com o grupo, o senhor fez várias críticas públicas, óbvio, né, no seu Instagram, sempre vem fazendo. Qual foi o ponto, assim, principal para sua ruptura e como isso afeta hoje sua atuação aqui no estado? Luiz, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito intensa. Se eu sou aliado, eu vou de corpo e alma, né? Eu não era aliado do governador até 2022. A gente tinha um histórico de adversário, né, na nossa cidade, lá em Itabaianinha. O governador Belivaldo era nosso aliado e apresentou ele como candidato. A gente decidiu apoiar, né? Ganhou a eleição. Eu fui eleito também deputado federal. E durante 2 anos, a gente apostou em várias ideias, como CNH Social, IPVA zero, FINAT, né? Conquistas que a gente conseguiu levar de ideias nossas para o governo do estado poder abraçar e que hoje se tornaram ideias acertadas, né? E eu tenho a alegria de dizer que contribuí, né? A parceria do governo com o nosso mandato, né, geraram resultados positivos, mas a partir do instante em que determinadas cobranças começaram a não mais fazer efeito, a não mais ter respostas, né, coisas que a população que me colocou como representante esperava um resultado da nossa parte, a gente não conseguia fazer aquilo ecoar no governo, aos poucos isso foi tornando essa parceria sem sentido, né? Então, é que nem eu sempre comparo com relacionamento. Agora, a gente casa para a vida toda. Mas se em um determinado momento começar a haver falta de respeito de um lado, falta de consideração de outro, e você perceber que não há esforços das duas partes ou de uma das partes em corrigir, em melhorar para que a relação volte a ser harmoniosa, é melhor cada um procurar seu caminho. Aí chegou no momento que eu preferi buscar meu caminho, né? As cobranças que eu passava a fazer diretamente com o próprio governador, com os secretários da gestão estadual, não davam resultados. Hoje a diferença é que eu faço, por não ser mais aliado, agora a oposição, as cobranças eu faço hoje de forma pública, né? Mas sempre cobrei melhoria na saúde, sempre cobrei mais leitos para atender crianças naquelas épocas de sazonalidade, sempre cobrei melhoria no fornecimento de água, só que minhas cobranças eram diretas, eu tinha acesso direto ao governador, tinha acesso direto ao secretário, ao diretor do órgão. Hoje, quando é oposição, a gente tem as nossas redes sociais, a imprensa, né, os canais de comunicação, para a gente levar os anseios que a população nos passa. A diferença de aliado para oposição é isso. E não faço críticas ao governador pessoalmente, eu faço críticas, né, ao comandante do estado que tem problemas junto à população para resolver. O governador. Vamos lá, agora eu quero saber de você uma coisa. Até eu estava lá nesse dia, né, no Forró Caju. Vamos voltar um pouquinho aí agora para junho, para a gente saber. Durante o show do Wesley Safadão, houve o anúncio de que o senhor destinaria emendas para financiar o evento em 2026. Isso gerou uma crítica assim, gigantesca, você mesmo sabe. Eu quero saber primeiro como você enfrentou toda essa repercussão. Veja, Luiz, olha, hoje o Forró Caju, o Arraial do Povo, o Festival de Verão, o Festa Verão, Sergipe Verão, né, que tem o Pré-Caju, vários eventos da capital ao interior que são realizados todos os anos, eles têm recurso público investido. Ou recurso público do município, ou recurso público do estado, ou recurso público da União, diretamente do orçamento através de emendas parlamentares, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, de vereadores. Todos são recursos públicos. No caso específico daquele evento, nós tivemos uma coisa que foi diferente de tudo. Forró Caju só fechou portões no dia do show de Wesley Safadão. E a prefeita, Sim, né, era muita gente a mesmo. prefeita ali contagiada com a alegria de quem estava vendendo, de quem estava curtindo a festa, das pessoas, dos organizadores, que foi realmente um dia de grande público. Ela gostaria de dizer que queria ter as condições para poder trazer o artista novamente no ano seguinte. Só que para apoiar a estrutura e poder ajudar a prefeitura na gestão, na despesa, né, do evento, ela precisava de um parceiro. Eu disse: olha, eu tenho um total interesse, prefeita, de ajudar. O Forró Caju, sem dúvida, é um dos maiores eventos culturais do estado de Sergipe, e nós estamos aqui falando da capital do nosso estado. E aí assumi o compromisso com ela de ajudar o Forró Caju para 2026, e com isso ela ter a folga de caixa que ela precisaria para cobrir a despesa com estrutura, né, com divulgação, enfim, com outras questões que compõem a realização do evento, para poder sim ter a folga necessária para poder trazer de novo o artista. E foi isso que aconteceu, e acabou que na fala dela, por ela ter colocado as palavras emendas parlamentares, gerou essa repercussão toda, que do jeito que tinha emenda parlamentar ajudando o Forró Caju, tinha emenda parlamentar ajudando o Arraial do Povo, outros parlamentares ajudando a fazer outros tipos de eventos culturais, esportivos, enfim,
que acabam gerando isso. Você acha que o fato de você ter subido ali no palco e tudo mais, e falado também, foi o que mais gerou não repercussão? Não, acho que não, porque se você for no interior do estado, inclusive no município de Lagarto, o prefeito foi lá anunciar a volta do artista para o ano seguinte, né, na capital, aliás, em outros eventos de festa do interior, de Umbaúba, de Tobias Barreto, né, é tradicional dos gestores irem reconhecer, agradecer a presença do público, anunciar determinados artistas que foram um sucesso naquele momento para o ano seguinte. Mas eu acho que o que mais pesou ali foi o expressar a fala, a emenda parlamentar Emenda parlamentar. na fala da prefeita, que ajudou, como eu disse aí, a questão financeira, a composição financeira da prefeitura, para poder garantir que no ano que vem, um dia que foi sucesso total do evento Forró Caju, a gente possa, quem sabe, estar revivendo no Forró Caju 2026. É a pergunta que eu ia fazer agora. Finalmente, Safadão tá contratado, vem ano que vem Forró Caju ou não? Olha, a prefeita garantiu recurso para o Forró Caju e a prefeita disse que é um desejo dela, né, de trazer o artista. Compete a ela definir, mas acredito, né, que a prefeita vai estar fazendo uma grande programação de novo para o ano que vem. Provavelmente o Safadão deve Trazer o voltar a capital. Safadão novamente. Recentemente, um dos assuntos mais comentados que a gente teve no Brasil foi sobre a PEC da blindagem, dito por muitos, né, PEC da bandidagem. E você votou favoravelmente no primeiro, mas depois pediu desculpas, né? Então me explique qual foi o motivo do voto inicial e o que foi que fez realmente você voltar atrás, pedir desculpa para a população. Veja, Luiz, há um sentimento hoje no Congresso Nacional de deputados de esquerda, de centro, de direita, de que a gente precisa fazer com que aquela regra que está prevista na Constituição de inviolabilidade de fala dos parlamentares seja respeitada, né? A gente tem visto lá processos e inquéritos serem abertos, né, por fala de parlamentares, e isso acaba fragilizando, na visão de muitos, o exercício do parlamentar, seja a nível de Brasília, seja a nível de estado, a nível de município, né? O parlamentar, de forma geral, no seu local de trabalho, ele precisa ter a sua garantia de falar, de denunciar, né, sem se sentir ameaçado, né, de ser processado, de responder a inquérito, seja lá por que razão for. E a previsão de você alterar o texto constitucional para que a abertura de processo ele tivesse autorização do Congresso, né, o nosso objetivo inicial era de que isso fosse direcionado única e exclusivamente para a fala. Mas aí depois, nas discussões dos líderes, eles acabaram deturpando totalmente, né, a ideia inicial, né, e acabou que, mas já havia um apelo grande, né, um acerto entre situação, oposição, centro, para que aprovasse aquela matéria do jeito que estava, né, aí nós derrubamos o voto secreto, por exemplo, né, a indicação de presidente de partido teve meu voto contrário, mas acabou passando, né. No segundo turno, houve uma manobra do relator da proposta e trouxe de volta a questão do voto secreto, enfim, então foi muito truncado. E entre o primeiro turno de votação e o segundo, nós não tivemos nem 24 horas. Foi votado na Foi tudo muito às pressas, né? terça-noite, na quarta-feira, normalmente a sessão começa às 16, 17 horas, né? A sessão começou meio-dia, né? Então não deu tempo, já quarta-feira é dia de comissões, a gente está debatendo as comissões temáticas, fazendo relatoria do projeto. Então realmente, quando quando a gente concluiu a votação, que a gente foi tomar pé da situação e realmente a repercussão que deu, e você para analisar friamente, né, como é que ficou o texto final, porque a gente lida ali todas as semanas com 20, 30, 40 tipos de matéria diferente, então eu confesso que eu não consigo, é humanamente impossível você conhecer todas as propostas a fundo. E quando você acontece dar um voto aqui de forma equivocada, eu, da minha parte, eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, errei, realmente eu preciso reconhecer o erro, e eu não fiquei só na palavra. Eu impetrei mandado de segurança contra a proposta na justiça, eu entrei com a reclamação junto à mesa diretora para questionar a inserção do voto secreto no segundo turno da votação, que já tinha caído na primeira. Eu fiz o ofício diretamente ao relator da matéria, reiterando que ele já tinha manifestado publicamente que era de apresentar um relatório contrário à sequência do projeto já na CCJ e morrer ali, e pedi ao presidente do meu partido, que é também senador, né, que ele convidasse toda a bancada do Progressistas que fizesse parte da CCJ para votar no sentido de enterrar aquele assunto. Graças a Deus, né, a gente fez o reconhecimento público, né, reconhecendo que eu não sou infalível, eu sou ser humano e sou errante, e não tenho problema nenhum em reconhecer que errei, né, e atuei no sentido de a gente corrigir essa falha. Graças a Deus, não virou lei, não virou texto constitucional efetivamente, morreu, né, e isso fica para o passado e que fique de lição para o Congresso Nacional. Para mim, ficou com uma lição muito forte de que qualquer outro tema que a gente venha querer debater em algum outro momento, que a gente tenha essa preocupação de estar ouvindo, né, os clamores da população para que a gente possa estar colocando exatamente
medidas que venham como positivas para a população, e não que venham gerar Bem, bem. problemas para a população. E você acha que mesmo pedindo desculpa, os seus adversários na eleição agora, né, 2026, ainda pode usar isso contra você? Pois, infelizmente, tem gente que faz a política bem feita, com P maiúsculo, e tem gente que faz aquela política bem rasteira, né. Então, não tenho dúvida que alguém possa querer estar usando isso, né. Mas assim, eu já inclusive quando eu relato aqui as ações que a gente buscou adotar, não somente de falar: "Ah, me arrependi do meu voto", não foi só isso, a gente foi buscar concretamente, né, rever esse erro através de ações, né, ações palpáveis. Nós fizemos, como eu disse, nós impetramos o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, nós entramos com reclamação na mesa diretora da casa, nós oficiamos o relator da matéria e o presidente do partido, que é senador. Então, tudo isso para demonstrar às pessoas que nosso arrependimento foi sincero. Tem uma fala que eu digo sempre, olha, atire a primeira pedra quem nunca errou. Essa fala não foi minha, né? Essa fala foi do único homem que pisou nessa terra e saiu sem mancha, que foi Jesus, né? Então, e o que ele mais incentiva na palavra é que você tenha um arrependimento, mas arrependimento sincero. E foi com essas ações que eu demonstrei, né, que a gente reconheceu um erro. A gente vem num mandato extremamente propositivo, você vê que onde você tem erro, nós temos muitos acertos para cada erro, né? Nós temos um erro que, graças a Deus, não se concretizou, não impactou na vida de ninguém, não mudou a realidade de ninguém, até porque, graças a Jesus, não devo na justiça, não tenho problema, e no dia que eu cometer algo que vai ter que responder, que eu responda como você, né, como o Nando, como o amigo, todo mundo tem o mesmo direito de responder. Eu preciso fortalecer o mandato que exerço, né? Agora, na semana passada, nós aprovamos a isenção de energia elétrica para quem consome de 0 a 80 kWh, a redução do valor da tarifa para quem consome entre 80 e 120 kWh. Nós aprovamos um projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, que criou uma faixa de redução de alíquota de imposto de renda para quem está entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Então, você vê que são medidas que trazem efetivamente benefício para a vida das pessoas e que a gente busca demonstrar na prática, não somente com essas votações, mas com várias outras, né, que foram muito acertadas, que vão impactar positivamente na vida das pessoas e que naquela que a gente errou, né, conseguimos identificar a tempo, não somente eu, mas como vários colegas identificamos a tempo, e aí a gente, como uma casa faz e a outra revisa, Sim. a casa revisora, que nesse caso foi o Senado, ela conseguiu sustar aquele processo e não gerar prejuízo para ninguém. E diante de todo esse destaque, né, que você tem aqui no estado e tudo mais, como deputado federal, você hoje, você se considera um forte candidato para o governo ano que vem? Olha, eu posso dizer que eu busco ser o mais dedicado, mais trabalhador deputado federal que o Sergipe tem. Com respeito a todos os colegas, mas eu busco fazer a minha parte para honrar os 45.698 eleitores que me confiaram uma das 8 cadeiras de Sergipe, né. Da partir daí, que a gente coloca o nosso nome à disposição do nosso agrupamento, se for o caso, para disputar o governo de Sergipe, e assim como eu faço meu mandato de deputado federal, não tenha dúvida de que, se for convocado para ser candidato a governador, eu vou levar para essa disputa, e se tiver sucesso, o mesmo compromisso que eu levei quando fui secretário, agora como deputado federal, quando fui presidente da Undime, aqui em defesa da educação do estado de Sergipe, e se for a função de governador que Deus reservar, que eu digo sempre, quando Deus reserva uma coisa para você, Luiz, só vai para você. Isso Não é adianta verdade. ninguém fazer nada no meio do caminho, querer lhe prejudicar, querer lhe atribuir situações que não são suas, né, no pensamento de tirar aquilo que já está traçado lá no céu. Se tiver traçado lá nos céus que o atual governador vai ser reeleito, ninguém tira dele. E se tiver traçado lá no céu que o governador vai ser outro, seja Tiago de Joaldo, seja qualquer outro, não tem nenhuma ação do mal, perseguidora, né, pensando em prejudicar, que ninguém faça que vá tirar dos planos que Jesus traçou. Eu tenho muito fé em Deus. Se for esse o desafio, eu vou estar pronto, pedindo a Deus só que me proteja, me ilumine e me guie. E se você for para governador, o Safadão estará no Arraial do Povo? Vou fazer de tudo para fazer, primeiro, nosso Eu quero estar compromisso. falando do Arraial do Povo também. Olha, primeiro eu preciso fazer um grande compromisso em melhorar a saúde de Sergipe, em melhorar as escolas, né, em melhorar as nossas rodovias. E a partir daí ninguém vive só de trabalho, como diz, né? Nem só de pão vive o homem. A gente precisa ter, no caso de São João, que é o nosso evento tradicional do Nordeste inteiro, a gente puder A gente é contribuir muito forte a para que cultura. naquele período a gente tenha a melhor festa possível, para poder alegrar o nosso povo sergipano, a gente vai buscar estar fazendo isso com muita responsabilidade. Acho que tudo demais é sobra, mas dentro da medida, eu acho que é muito justo, eu vou estar me dedicando para que seja também uma área onde receba a nossa atenção. É isso aí. Eu vou fazer uma brincadeira com você que é vota ou não vota. Eu vou falar o nome de um político e você vai me dizer se vota ou não e o porquê. Jesus.
Primeiro, né? Nicásio, se ele for para deputado estadual, vota ou não vota? Nicásio é um amigo da gente, né? Nicásio foi aliado durante, acho, mais de 2 décadas, né? Fui candidato a vereador a primeira vez em 2020, fui eleito, fui presidente da Câmara durante dois períodos com meu irmão prefeito. É um grande parceiro, né? A depender da conjectura, né, da candidatura dele, hoje a gente tem uma candidatura nossa. Hoje ele não é mais. Não apoia você mais, Mas né? continuamos amigos e a depender, se eu não tivesse compromisso, né, como nós temos hoje na cidade lá, era um nome que a gente consideraria sim. Laércio Oliveira. Negativo, sem pensar. Já Sem pensei pensar já por pensei quê? muito. Pela experiência que eu vivenciei, né, com a Aécio. Eu, assim, acho que dei a minha contribuição no que pude, ele deu no que pôde. Depois que a gente percebeu que não temos, né, muita coisa em comum, e isso a gente só consegue entender quando diz: ou você trabalha, né, ou viaja ou dorme. Eu, graças a Deus, não precisei dormir, mas viajei muito, trabalhei durante algum tempo, e a percepção que a gente teve, assim, muito nítida de que a forma de fazer política é completamente diferente da nossa, então cada um para o seu lado. E por último, Jorginho Araújo. Muito menos. Na Por mesma quê? linha de Laércio, né, pela forma de fazer a política também, né, eu sou muito leal às pessoas, sou muito respeitador, sou muito do sim, sim, não, não. Não enrolo, não engano, não minto, não fico empurrando ninguém com a barriga, como disse, né. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito, né, uma falta de consideração com as pessoas, então o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né. Infelizmente, não foi isso que encontrei também no deputado Jorginho Araújo, então por isso também foi uma das pessoas que mais contribuíram para a minha saída da base de governo, né, e é uma pessoa que não tenho qualquer tipo de perspectiva de votar. Então é isso. Gente, eu quero agradecer muito esse homem, porque o programa ficou incrível. Eu quero que vocês compartilhem muito, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da entrevista. Esse primeiro episódio foi tudo pensado com muito carinho. Vem muita coisa boa por aí, então se inscreva no canal para você acompanhar tudo. E é isso, meu irmão. Obrigado de verdade Obrigado a por você. você estar aqui junto com a gente e poder dividir um pouquinho aí da sua vida. Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima aí, obrigado mais uma vez. Esse foi o primeiro episódio do Crítico da Hora. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. E te encontro no próximo episódio.